Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a todos os participantes, a todos que já chegaram, inclusive tem alguns que estão entrando ainda, mas gostaria de agradecer a presença de todos e vamos dar início ao nosso webinar sobre IoT para o agronegócio. Hoje temos como convidados o Nilton Valente, da Vagon, uma empresa especialista na área de IoT, com grande penetração também com o mercado de agronegócio. O Nilton, ele é CTO e fundador da Vagon. Teremos também a presença do Emerson Ferreira, consultor executivo da Albacor, onde falará de algumas tecnologias para comunicação. Teremos também a presença do Marcelo Nunes, nosso engenheiro de aplicações, onde dará alguns exemplos e falará um pouco sobre aplicações específicas para a IoT. Eu sou o Márcio Ferraz, faço parte da equipe comercial da Albacor. Estaremos dando início agora. Bom, todo mundo sabe que o mercado de agronegócio é um dos que estão mais expandindo no mercado brasileiro. Esse sempre foi a alavanca do Brasil. E hoje, com as novas tecnologias, o pequeno e médio agricultor está tendo acesso também a poder fazer essa utilização dessas tecnologias. Antigamente, só os grandes produtores tinham acesso a isso. Então, com essas novas tecnologias, elas conseguem habilitar esses pequenos e médios agricultores. Então, para a gente desmistificar um pouco isso, eu gostaria de pedir a ajuda do Nilton, que é uma pessoa que tem uma grande experiência nesse mercado, para falar um pouquinho sobre as tecnologias de comunicações que estão chegando para minimizar esse problema e auxiliar os pequenos e médios agricultores e os grandes agricultores também, porque são tecnologias acessíveis a todos. Você pode ajudar a gente, Nilton? Boa noite, pessoal. Agradeço a todos pela presença, agradeço aí a Albacor por ter me convidado para participar dessa live. Vamos tentar colocar um pouquinho aqui do nosso conhecimento e respondendo a pergunta do Márcio, nos últimos anos, nós temos algumas novas tecnologias, não só de comunicação de dados, mas também que permitem uma autonomia de bateria muito grande. E isso no agronegócio é extremamente importante. Essas novas tecnologias, elas têm duas características que são muito importantes e que têm viabilizado uma série de novas aplicações no que diz respeito ao uso em agronegócio. Normalmente, o ambiente do agronegócio, ele não é um ambiente onde você tem uma cobertura de sistemas de rádio, de celular, então são lugares muito ermos e que você não tem sistemas de comunicação de dados normalmente disponíveis, tais como telefonia celular, Wi-Fi, etc. E essas novas tecnologias são tecnologias que têm permitido você criar uma rede específica, uma rede proprietária, que você não depende de uma operadora, onde você não depende de um terceiro para te fornecer o sinal. Você pode colocar algumas antenas e o bacana dessas novas tecnologias é que elas são tecnologias de longo alcance. Você tem algumas dessas tecnologias que chegam da ordem de dezenas de quilômetros. Então, você tem um dispositivo muito pequeno, com uma antena muito pequena, com uma bateria, pilhas, baterias também de consumo muito baixo, mas que tem um alcance da ordem de algumas dezenas de quilômetros. Nós já tivemos algumas experiências aqui dentro da cidade de São Paulo, onde um dos nossos dispositivos estavam posicionados, para quem conhece São Paulo, na Vila Maria, na parte alta da Vila Maria, e uma antena em Barueri recebeu o sinal desse dispositivo, a 23 quilômetros de distância. Então, esse é um grande fator que permite hoje você levar a tecnologia de comunicação de dados para o campo, porque você colocando uma antena com uma abrangência da ordem de alguns quilômetros, você consegue fazer monitoração de várias grandezas, tipo temperatura de solo, umidade, pH do solo. Você consegue monitorar, por exemplo, o estado de temperatura de um boi, de uma vaca, para que eles possam identificar se está com uma doença ou não. Então, essa questão da longa distância é algo que tem viabilizado
o uso das tecnologias no campo. O segundo fator extremamente importante para esse tipo de aplicação é a autonomia de bateria. Então, você tem sistemas que, com uma bateria muito pequenininha, uma bateria do tipo dessa aqui, por exemplo, que ela é muito pequena, você consegue, com uma bateria dessa, ter duração do teu dispositivo em atividade por mais de 1 ano, 2 anos, dependendo da forma com que ele está se comportando. Então, para você, por exemplo, medir uma temperatura de solo ou umidade de solo, vamos fazer um exemplo aqui de umidade do solo. Então, você precisa ter um sistema de irrigação que depende de que a umidade do solo esteja sempre dentro de um determinado parâmetro, dentro de um determinado valor. Caso a umidade do solo comece a cair, ou seja, o solo vai se tornando mais seco, você automaticamente liga um sistema de irrigação para poder tornar aquela umidade adequada para aquele tipo de cultura que você está trabalhando no momento. Então, para isso, você faz medidas e ao longo do tempo, né, em intervalos pré-determinados, você vai fazendo medidas da umidade naquela determinada região e envia essa informação para uma antena que vai receber essa informação, passar para um sistema que vai fazer toda a análise, todo o tratamento desse dado recebido e, em função de um determinado contexto de umidade naquela região específica, ele vai disparar um comando para ligar um determinado sistema de irrigação. E o interessante é que hoje nós temos sistemas de sensoriamento de umidade que medem a umidade em vários pontos, por exemplo, a 30 centímetros, a 70 centímetros, a 1,10 m de profundidade. E quando você dispara um sistema de irrigação, a gotinha que é gerada pelo sistema de irrigação, ela tem um determinado tamanho que consegue chegar ou seja, a quantidade de água que você está jogando no ambiente, ele vai chegar a uma determinada profundidade específica, que é exatamente para você tratar aquele tipo de deficiência que o teu solo está tendo. Então, esse é só um exemplo. Mas por que eu dei esse exemplo? Porque aí nós temos envolvido um sensor que vai captar as informações ali do solo. Você tem um sistema de radiofrequência que vai fazer com que esse sensor envie uma informação para uma determinada antena que vai receber essa informação enviada pelo dispositivo. Essa antena vai distribuir esse sinal para um sistema, que é um software, uma plataforma que vai fazer análise desse dado e tomar uma decisão baseado num conjunto de informações de sensores que você tem numa dada. Então, essa é a estrutura que normalmente nós temos num sistema de IoT. E que hoje, você levar isso para o campo está se tornando extremamente simples por conta do baixo custo da antena, do baixo custo do dispositivo e da autonomia que esses dispositivos têm ao longo do tempo. Basicamente é isso, Márcio. Eu acho que se tiverem mais alguma dúvida, aí a gente pode ir tocando, mas eu acredito que essa é uma ideia do porquê que as tecnologias estão se tornando viáveis hoje em dia. Tá? Muito obrigado, Nito, pela sua explanação. Acho que deu para o pessoal entender bastante como ela pode ajudar. E agora eu vou pedir ao Emerson que explique um pouquinho sobre essas tecnologias e quais outras temos que possam auxiliar o pessoal do campo. Com você, Emerson. Ok, Márcio, obrigado. Bom, como o Newton, né, já explanou aí, as novas tecnologias, né, que vêm aí com uma sigla LPWAN, né, que são tecnologias de longo alcance, começam a trazer aí esses benefícios, né, de cobertura, obviamente em regiões onde até então você não tinha essa possibilidade, né? Então nós estamos aqui dando um enfoque nessa noite, principalmente na tecnologia LoRaWAN, né, que é uma dessas, né? Nós temos aí outras que estão atreladas às operadoras, né, que é o NB-IoT, que é o LTE-M e também a Sigfox, mas aqui em princípio nós vamos dar um enfoque na LoRaWAN,
porque a gente vê na vantagem, como o Newton colocou, que seria uma tecnologia em que você conseguiria, desatrelado aí às operadoras, né, de telefonia, você montar uma rede privada. Obviamente que você montar uma rede privada, você pode ter aí algumas complicações, né, de você estar realmente formando uma ilha, né, de você depois não ter a possibilidade de ter uma comunicação com o mundo exterior, fora dali da porteira da fazenda, né? Mas o interessante é que o LoRaWAN, né, você permite, né, ao agricultor, aí, ao dono, né, do agronegócio, ele ter uma operação híbrida, né, em que ele pode ter aí uma situação onde realmente ali ele não tem cobertura nenhuma, a não ser satelital, né, em que ele teria ali na sede da fazenda, né, uma conectividade de internet satelital, e aí dando essa cobertura dentro da sua propriedade através dessa tecnologia LoRa. O interessante é que a maioria das situações, né, do campo, onde você necessitaria aí de uma comunicação, onde esse facilitador seria bastante interessante, da ordem aí de 90% das grandezas que a gente poderia ter aí como demandas de uma automação no campo, elas são perfeitamente suportadas por essa tecnologia. Outra coisa interessante também é que nós estamos falando de uma tecnologia aberta, né, em que você não fica ali atrelado, amarrado a um fornecedor único, né? Então, com isso, você consegue ter no mercado vários fornecedores que trabalham com essa tecnologia, que você poderia, então, estar agregando isso no portfólio aí da sua operação, né, dentro da sua fazenda. E nós estamos aqui falando, né, desde a agricultura, né, plantios aí de grão, de cana-de-açúcar, de madeira, mas também, né, a gente pode falar aí também em piscicultura, em pecuária, suinocultura. Então, assim, o leque realmente é bem extenso, né? E aí outro ponto, né, que é muito demandado aí, né, pelo pessoal é o custo de investimento disso, né? Qual seria, então, a ordem de grandeza aí do investimento para eu ter essa conectividade no campo? Da ordem aí de 10 a 15 quilômetros de raio, aí, por exemplo, né, de um ponto, né, de transmissão de LoRaWAN, né? Então, a gente imagina que um investimento desse montante seria algo realmente bastante acessível, né, para produtores médios e produtores pequenos, né? Você ter aí a possibilidade de ter a sua informação em tempo real. Então, eu acho que isso traz aí bastante, permite, né, a produtividade, né, aumentar aí no campo, você tendo aí vários sensores, né, para vários tipos de culturas, desde controle de ativos, você também tem aí sensores, né, para rastreabilidade de insumos, né? Então, um investimento alto que o agricultor tem aí ali em adubo, em defensivos agrícolas, né? Ele pode ter isso daí também monitorado, né, em tempo real, ter aí uma acessibilidade, né, para que ele consiga ter aí um maior gerenciamento, né, da sua fazenda, né? Ok, Emerson, acho que deu para o pessoal entender bem e agradeço. Acho que estão surgindo até bastante perguntas aqui, até peço que quem quer fazer pergunta pode mandar. A gente vai tentar responder todas ao final do evento, e se não conseguirmos responder todas, a gente vai responder nem que seja por e-mail também, mas ninguém ficará sem respostas. Ô Nunes, você pode ajudar a gente agora referente a aplicações, por favor? Legal, Márcio. Obrigado pela oportunidade de debater o assunto com o Newton, com o Emerson e contigo. O software também é uma dúvida, no meu ponto de vista, principalmente para aquele pequeno e médio produtor, né? Porque hoje você desmistifica a questão do sensor, porque se torna aí
existem várias opções já no mercado, atendendo às demandas de conectividade, são as diversas, LoRa, Zigbee, Wi-Fi, NB-IoT, atendendo os quesitos de autonomia com bateria, custo, porque existe uma variedade de opções de transmissores, né, transceptores e assim por diante, então facilita muita coisa. Então, para completar o transporte do dado, na outra ponta é o software, né? Como empresas grandes, talvez tenham aí força para manter, desenvolver uma equipe de desenvolvimento para atuar no negócio específico, né? Outras não. Ou também porque não é o foco do seu negócio, né? O pequeno produtor está focado ali nos tratos com os animais, no cultivo da sua plantação. Então, o software é uma dúvida, sabe? E também o software hoje no mercado, ele ganha força com as opções de desenvolvimento, com as especializações das ferramentas de desenvolvimento, dos profissionais. Então, existe uma variedade delas também. Para você pegar um dado no sensor e coletar isso no sistema, armazenar em banco de dados, apresentar na tela, seguir contigo no celular, para onde você quiser, no mundo inteiro, e sem precisar visitar, né, o proprietário ter que visitar o campo para medir um dado, para conversar, não que não seja importante, mas conversar com cada um das pessoas que operam a fazenda, o cultivo, para entender o contexto e tomar a decisão. O software hoje facilita. Na palma da mão você leva o dado, você obtém o dado, você entende o dado e toma a decisão, né, remotamente. Tá? Então, logo mais eu mostro alguns cases que ilustram essa facilidade, né, de você obter o dado no campo e apresentar isso como informação para tomar de decisão, certo? Para a pessoa, tá? Obrigado, Nunes. Já estão surgindo algumas perguntas que eu acho que faz até bastante sentido em cima do que já está sendo apresentado, e eu acho que seria até complementar. Mas eu gostaria que não sei se o Newton ou o Emerson gostariam de dar sequência em cima desse questionamento que foi feito, que é o seguinte: para as fazendas remotas, como transferir essas informações para a minha matriz? Via satélite, que tipo de comunicação tem essa possibilidade? E de que forma mantendo um baixo custo, como foi mencionado? Ok. Hoje existem uma série de tecnologias de comunicação satelital que já permitem, com custo relativamente baixo, você ter uma internet na sua fazenda, por exemplo. Então, você instala uma pequena antena, muito pequena, num determinado ponto na sede da sua fazenda, lá onde você tem a sua administração, e você consegue, através de um sistema de satélite, ter uma internet já de baixo custo, tá? Da ordem aí de algumas poucas centenas de reais, você já consegue ter algum sistema desse tipo. Nós temos alguns parceiros que trabalham com esse tipo de tecnologia, que já são especializados nisso. Eu, particularmente, já trabalhei com uma empresa parceira nossa do Rio de Janeiro, que trabalha com comunicação satelital há muitos anos, por exemplo, fazendo rastreamento de embarcações, de navios em alto mar. É um sistema onde você não tem absolutamente nada, um ambiente muito pior do que um ambiente agrícola, e você consegue fazer transmissão de dados, monitorando containers, monitorando como é que está o status do navio. A gente já fez também algumas aplicações de campo, né? Por exemplo, monitoração de dutos de transmissão de combustível, também passam por dentro de fazendas, e ali você tem pequenas antenas que são de comunicação satelital, que pode te dar cobertura e prover este gap que existiria
se nós não tivéssemos essa forma, né? Então, existem duas formas de você fazer uma integração de um sistema de IoT numa fazenda, por exemplo. Ou você coloca um computador ali na própria sede da fazenda, tratando todos esses dados, e isso é possível, a gente consegue ter softwares alocados ali dentro dessa própria planta, onde você teria toda a análise sendo feita ali, ou análise, inteligência, geração de eventos, controle, tudo isso pode ser feito de uma forma localizada. Não é o ideal. O ideal é que você tenha essa informação sendo colocada na nuvem, sendo jogada para um software que permita você ter uma análise maior e que faça o armazenamento dessas informações ao longo do tempo, para que você possa, inclusive, prever comportamentos, né? Então, você tem lá um sensor de temperatura, um sensor de umidade, um sensor de radiação solar, um sensor de quantidade de orvalho que cai durante a noite, e essas informações elas estão alimentando um grande banco de dados que, a partir de um determinado momento, você tem tanta informação que você consegue relacionar essas informações e correlacionar essas informações para poder predizer o que vai acontecer no próximo ciclo. Então, por exemplo, eu tenho lá, as temperaturas estão muito altas, porém eu tenho muita umidade, mas o pH do solo nessas circunstâncias se torna mais baixo. Então, e hoje em dia nós temos aí sistemas de previsão atmosférica, de previsão meteorológica muito precisos. Então, você pode, a partir desses dados, poder inferir se você precisa mais comprar de um determinado fertilizante ou de um determinado adubo, para que você possa colocar na sua planta ali, na sua plantação, de forma a ter um rendimento otimizado. E isso ou seja, você tem esse mundo de informação sendo gerado o tempo todo, né? Uma quantidade enorme de informação, e com um sistema, por exemplo, né, de satélite aí, de baixo custo, você consegue botar essas informações. E por que eu digo que um sistema desse acaba sendo de baixo custo? Porque, normalmente, e isso é uma informação importante, os sistemas de IoT, eles não necessitam de grandes bandas, de volumes extraordinários de informação. Eu tenho, por exemplo, lá um sensor de luminosidade, eu tenho lá, por exemplo, um sensor de pH que vai me dizer assim, olha, o pH é 20, é 30, é 7, é 4, é 3. A luminosidade está com 300 lumens, são números pequenos. Então, a informação que trafega do sensor até o seu sistema de análise são informações muito pequenas. Então, você não precisa contratar uma internet, por exemplo, que tenha capacidade de dezenas ou centenas de gigabytes, porque não é necessário tudo isso. Então, o custo acaba sendo baixo em função da pouca utilização que você tem para manter um sistema desse em atividade. Não sei se respondi aí a pergunta do nosso amigo Randolfo, mas é mais ou menos por aí. E aproveitando, né, Newton, pegando o gancho, é natural, ou a tendência é que, pelo menos acontece no nosso dia a dia, as pessoas, né, os projetos querem levar a regra de negócio para o dispositivo, e a gente está lá sempre bloqueando. Não precisa levar o dispositivo, evitem isso ao máximo, né? Cada um no seu quadrado. Afinal de contas, eu já tive situações em campo com uma impressora que o projeto estava pedindo, a equipe de projeto estava pedindo que eu colocasse regra de negócio no dispositivo conectado na impressora, para se decidir se a impressora estava funcionando ou não. E fica caro, você vai precisar de processamento, você precisa de memória, o desenvolvimento, o controle de versão daquele software que opera no dispositivo, porque se a impressora muda de característica, né? Então, cada um no seu quadrado. O sensor coleta o dado. Como você disse, dados pequenos, alta autonomia de bateria por conta disso, transmite o dado, a aplicação remota trata essa informação, né?
Uma coisa muito interessante é que a gente está falando aqui muito de agricultura, né? Todos os exemplos agora foi temperatura, umidade de solo, mas quando a gente fala em agronegócio, nós estamos falando também em piscicultura, medir pH da água, onde hoje nós temos aí, está muito comum você ter pesqueiros, né? O pessoal vai lá de fim de semana pegar suas tilápiazinhas, você tem você tem a empresa lá, o cara que cria as tilápias. E para você ter uma criação de peixe boa, com que os peixes estejam saudáveis, o pH da água é extremamente importante, a temperatura dessa água, a oxigenação dessa água. Então, são elementos que você consegue ir medindo e gerar uma condição ambiental para que o peixe cresça num ambiente saudável. A gente fala, por exemplo, do gado, né? Monitorar o gado é extremamente importante. Eu tenho um sensor, infelizmente ele não está aqui para que eu possa mostrar para vocês, mas é um bastãozinho de cerâmica que dentro dessa cerâmica ele tem um circuito eletrônico que mede a temperatura e o padrão de movimentação do boi. E isso o boi engole aquele cerâmica, ela tem um peso específico, ela tem um formato específico que eu não sei se todos sabem, mas o boi ele tem dois estômagos, um estômago primeiro e um segundo. E esse dispositivo ele fica alojado em um dos estômagos e ele não sai dali. E aí você consegue monitorar a temperatura, por exemplo, de uma vaca. Então, quando essa temperatura está aumentando, essa vaquinha pode, das duas, uma. Ou ela pode estar com uma doença, ou ela pode estar entrando no período fértil. E aí você tem condições de otimizar o processo de fecundação, de aumentar o seu rebanho, de tudo isso baseado numa informação que está saindo de dentro de um dispositivo pequenininho que está medindo a temperatura. Você pode, por exemplo, e isso nós já recebemos consulta no passado, desenvolver um dispositivo que você tenha, por exemplo, um componente que se chama acelerômetro, que mede padrões de movimentação, e o gado ele tem um padrão de movimentação específico, né? Quando ele anda, ele tem um certo padrão. Quando ele se deita, ele também, eu não sei, existe um tique, que eu não me lembro o nome agora, mas o boi ele fica fazendo um movimento assim, com a cabeça o tempo todo. Então, esse movimento é um movimento meio que automático, instintivo, que pode ser monitorado também. E se esse movimento começa a se tornar muito lento, e se o gado deixa de se movimentar com muita frequência, esse gado pode estar doente. E você imagina uma fazenda com 10 mil, 15 mil cabeças de gado, você monitorar tudo isso. O que acontece com muita frequência é que, às vezes, um dos indivíduos dessa manada está doente, ele vai pastar, morre lá no meio do pasto, se deteriora, contamina 10, 20, 30, e às vezes por causa de um dos indivíduos doentes, você acaba perdendo 30, 40. Se ele tivesse sido detectado antes de morrer, por exemplo, ele parou de se movimentar, ele está fraco, ele caiu ali, ele deixou de ter aquele movimento característico, você já gera um evento, avisa lá o responsável isso, que vai atrás desse gado, né? E você pode até montar sistemas que permitem rastreamento disso, e aí o Nunes acho que vai até falar um pouquinho disso mais lá na frente, né, Nunes? E que geram todo um controle e uma otimização não só nos lucros, mas também minimizar as perdas, isso que é muito importante, né? Então, tudo isso... por exemplo, você fazer um controle de insumos, de colocar fertilizantes, por exemplo, se você colocar demais, ele é subutilizado. De repente, você está gastando dinheiro com fertilizante de forma desnecessária. Então, todo esse controle, que hoje está se tornando e é plenamente viável, é o interessante para esse tipo de aplicação, né? Com certeza. A aplicação de monitoramento, controle, rastreio no agronegócio são infinitas e crescem a cada dia. A demanda é exponencial, sabe? Não raro debates sobre sensores, sobre aplicações no campo,
né, acontecem na nossa equipe? Entre nós, né, várias demandas. Newton, o que você acha de fazer uma aplicação nesse sentido, para resolver o monitoramento do gado? E os debates os projetos estão aí para acontecer. Exato. Eu tenho por conta de ter sido convidado por um fabricante de componentes eletrônicos, do qual nós somos design partners, né, que é a Microchip, até o logotipo dela está aqui atrás. Em 2016 eu fui convidado para fazer um desenvolvimento dessa tecnologia LoRa aqui no Brasil. E eu acabei estudando bastante sobre o IoT, sobre os números de IoT no Brasil, como é que a gente tem... Em 2019, esse número já está defasado, se bem que esse ano foi todo atípico, não é? A gente teve aí uma estagnação em termos de mercado, de tudo isso, mas os números de 2019 apontavam um potencial de IoT no Brasil de mais de 1,5 bilhões de dispositivos. Desses 1,5 bilhões de dispositivos, nós temos algumas verticais, por exemplo, a parte industrial, smart cities, a parte de facilities, que seria lá a medição de energia elétrica, de água, de gás, de variáveis ambientais, sensores de vibração, de terremotos, de tudo isso. Nós temos a parte de rastreamento, que entra aí rastreamento de veículos, de máquinas, de crianças, de animais de estimação, etc. Nós temos a parte de segurança, a parte de segurança patrimonial, né, onde você vai lá fazer sensoriamento se uma casa foi invadida, se abrir uma janela de forma indevida, etc. Você tem a parte de automação de tudo isso. E nós temos o agronegócio. De todos esses que eu citei, se eu não me engano, são 7 ou 8 verticais que a gente selecionou, o agronegócio é o de maior potencial. Ele tem um potencial de 380 milhões de dispositivos, potencial do ano passado, tá? Esse número vem crescendo drasticamente. A gente tem visto aí propagandas na televisão, o Brasil é agro, coisas desse tipo, então isso tem aumentado. E o próprio fazendeiro, o próprio proprietário das fazendas está começando a tomar a consciência de que toda essa tecnologia pode ser muito, muito importante para ele otimizar, para ele aumentar seus lucros, deixar de ter perdas e assim por diante. Então é um número gigantesco. 380 milhões hoje é um número bem significativo, a gente se falando aí de agronegócio. Tá? Digamos agropecuário, talvez entra outros aí, como monitoração de granjas, por exemplo. Um negócio muito bacana que a gente não sabe é aquelas granjas de criação de frango. Ali você tem um problema, né? A próprio resíduo orgânico que o próprio frango ali gera, ele gera amônia. E a amônia, ela é extremamente tóxica para os próprios... Então, você tem que ter um controle de monitoração da quantidade de amônia naquele ambiente, de CO2. Os ovos, se estiverem sob presença de CO2, eles apodrecem muito mais rapidamente. Então, são variáveis que permitem você botar um sensor de CO2, por exemplo, num ambiente desse, e esse nível começou a subir, vamos ligar um ventilador, um exaustor, vamos tirar esse excesso de CO2 daí, vamos jogar ar limpo. Então, tudo isso permite você ter um controle extremamente legal. Por exemplo, grandes companhias de papel e celulose têm plantações de hectares e hectares e hectares de eucalipto. E o ponto de corte do eucalipto, para ele se tornar viável para a produção de papel, de celulose e tudo isso, né? Ele tem um diâmetro médio da árvore. Então, o que hoje se faz? Você imagina uma cinta de alumínio com uma mola muito solidária, digamos assim, que conforme a árvore vai crescendo, você tem ali um ponteirinho que vai te indicando o diâmetro médio dessa árvore. Só que para isso,
Existe lá um cidadãozinho que pega uma moto uma vez por mês, uma vez a cada um mês e meio, e vai lá medir para ver como é que está o desempenho, como é que está o crescimento dessas árvores, etc. Hoje isso é feito na mão. A chance de erro de um determinado processo desse é alto. É verdade. E o que nós estamos, inclusive, estudando para fazer o desenvolvimento de um produto desse é um produto automático. Ou seja, eu vou colocar um sensor em volta desse dispositivo que, quando ele chegar no diâmetro médio, ele emite um sinal. Então, ele sabe que a árvore que está no lote X da fazenda Y chegou naquele ponto. Quando eu tiver 80% desses dispositivos gerado essa informação, eu posso liberar para o corte. Então, são coisas desse tipo que têm se tornado aí muito viáveis por conta de tudo isso. É verdade. Legal, Newton. Desculpa cortar. Não, e agradecer o Newton pela explanação muito boa e até te pedir para auxiliar agora, acho que você ia fazer a apresentação em cima do gancho que o Newton estava falando mesmo. É isso aí, Márcio. Bom, recentemente, né, discutimos... Eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, já para introduzir a ideia do dado coletado, sistemas, software, né? Estamos aí, recentemente, semanas atrás, discutindo projeto, aplicações para a engorda do gado a pasto, né? Como esse exemplo aqui, vocês estão vendo na tela, né? Normal. O cultivo em estufa, especificamente aqui o tomate. Então, tem uma empresa que demanda um desenvolvimento, principalmente a implantação da conectividade, né, de dispositivos em campo. Esse é o nosso know-how enquanto consultores de tecnologia também, para aplicar esse conhecimento junto com o cliente. Vamos lá, o cliente tem o conhecimento aprofundado do negócio dele, que é o cultivo, e nós juntamos conhecimento, uma consultoria para implantar a tecnologia, a conectividade no campo, nesse ambiente que ele pretende monitorar. O rastreio, a localização também, na colheita da cana-de-açúcar, um projeto muito interessante, envolvendo vários ativos no campo, colheitadeira, transbordo, tremiões, caminhões normais, né? Então, é o agronegócio com toda a força, como o Newton disse, vindo com bastante peso aí nas demandas e aproveitando a tecnologia atual. E é isso, o dado ele é o tesouro que a gente vai coletar, né, no campo. E ele é fundamental nesse processo, no meu ponto de vista. O dado, ele é o insumo para a inteligência artificial, ele transforma, sim, informação e aí permite a tomada de decisão precisa do que eu quero mitigar, o risco, a falha, a baixa produtividade, né? Então, é o dado, parte desse princípio, né? Mitigando todas essas questões agora da conectividade, que pode ser das mais diferentes formas, dos dispositivos facilitados pelo baixo custo, pela facilidade e autonomia, né? Vejam vocês aí, este é um exemplo de sensor de temperatura e umidade. Vejam a precisão que ele pode chegar, sabe? Medindo aqui um controle de estufa, né? Um cultivo em planta. Eu estou usando um sensor de temperatura e umidade, aqui nesse caso ambiente. O Newton tem vários exemplos que já trabalhamos em campo, né? Sensores que medem a umidade do solo, a umidade do solo, né, Newton? Isso, exatamente. Isso. Por exemplo, nós temos um aqui, ó. Esse aqui é um exemplo típico. Lá. Aqui na ponta nós temos um sensor que mede temperatura e umidade. Então, você coloca esse dispositivo no solo e aí você tem uma caixinha desse tipo que fica acoplada aqui no sensor. E esse aqui você tem uma antena que emite a informação. Então, simples assim. Ou seja, é um bastãozinho que você coloca no solo e ele vai fazer a medida de temperatura, de umidade, alguns até de pH, etc. Exatamente. O cultivo em estufa,
ele tem que ser preciso. No meu entendimento é isso. Ele precisa entender o fenômeno de cada elemento que interfere lá no desenvolvimento da planta, né? A umidade do ar, umidade do solo, temperatura, condutividade elétrica do solo também, né? Dentre outras, outras coisas que aí quem é o agrônomo especialista entende melhor, né? Mas existe tecnologia para somar e coletar essas informações. Toda essa facilidade que hoje em dia, ao se falar de IoT, a gente começa a perceber, né? Vai além. No campo, você passa a não precisar ser especialista em tecnologia para implantar um sensor, implantar uma rede. As coisas simplificaram muito. Hoje abrir um aplicativo no celular, definir o nome, o ID do dispositivo e cadastrar. Imediatamente ele tem um dado na sua nuvem já armazenando em banco de dados. E o dispositivo, né, Nunes? É uma caixinha que você vai fixar ela na parede e você tem lá o sensor de temperatura e umidade instalado é simples assim, é plug and play, né? Ele já está rodando. Existe sim a consultoria, nós somos uma empresa de consultoria em tecnologia, nós vamos a campo e realizamos site survey para saber a melhor posição de antenas, aquela coisa toda, né? Mas nem sempre, não é toda... o que eu quero dizer é desmistificar também a questão do especialista, né, técnico, conhecedor de LoRa ou Zigbee ou Wi-Fi para implantar o dispositivo, né? Nesse exemplo, veja, aqui é temperatura e umidade, tranquilo, você tem um histórico do período em cultivo, você tem aqui a rastreabilidade por minuto da frequência de transmissão do dado, o histórico, você começa a montar. Esse é um dashboard simples, tá? Mas o que eu quero focar é isso. Com um formulário, num sistema, num aplicativo mobile, né? Você informa dados daquele elemento, daquele dispositivo que você quer habilitar, ativa o dispositivo e a informação está lá já disponível, né? Então, facilitou muito também essa questão do software no campo. Antes, imagine um pequeno produtor ter que montar um CPD na sua fazenda e administrar a TI desse CPD. Hoje está em nuvem, se terceiriza, é muito mais fácil também, tá? Um outro ponto que eu gostaria de falar nas questões que envolvem software, obtendo dado e tomando decisão, é a questão das ações preventivas. Hoje é de praxe, todo sensor, né, Nilton, tem lá o seu pooling de dado que informa para a gente o nível da bateria. Então, a gente sabe que o dado é fundamental e ele tem que estar presente, se possível, 100% do tempo, né? Então, vamos agir preventivamente, monitorar o nível da bateria de cada sensor, e o software trata essa informação e notifica por e-mail, por WhatsApp, né, uma notificação simples, permitindo você estabelecer, na verdade, o sistema vai estabelecer um plano de manutenção daquele ativo no campo, né? E por aí vai. Eu foquei com vocês 2 exemplos simples, né? Que é a facilidade de implantação e a questão do plano das ações preventivas relacionadas ao dispositivo, né, que são os elementos que estão lá no campo coletando dado e é fundamental. Bom, eu vou criar... Isso aí é um case, né, de aplicação de dispositivos IoT no agronegócio. Eu estou apresentando para vocês aqui uma outra, que é, sim, o processo de colheita da cana-de-açúcar, né, que participamos aí de uma consultoria na implantação da rede nesse espaço. E o rastreamento e a localização nesse contexto tem se tornado crescente. Assim como na cidade. Hoje a localização e rastreio é comum. Nós estamos envolvidos com definição de rota para ir num destino, né? Está lá o rastreamento, localizar lojas e produtos, o delivery de produtos. Imaginem vocês hoje, olhar o celular para saber se meu ônibus
em quanto tempo meu ônibus vai chegar lá naquele ponto, a linha que eu quero. O Waze, né, te mostra a Exato. propaganda do, olha, ali a roupa está mais barata hoje, quando você está passando por ali, né, ele te dá a propaganda up to date. Então, isso o tempo todo você está sendo monitorado, rastreado. Na cidade é comum, ninguém percebe mais isso, né? Exato. Normal. No campo tá caminhando para isso, se já não está, né? Então, no campo não é diferente. E esse exemplo ilustra isso, tá? É um caso típico onde nós participamos na implantação dessa conectividade, né? Desse monitoramento e rastreamento. Não sei se vocês sabem, principalmente nesse processo da colheita da cana-de-açúcar, os ativos no campo, ou pelo menos em sua maioria, eles são de empresas terceirizadas ou pessoas autônomas. Então, não são ativos da própria usina ou da fazenda. Eles subcontratam para fazer o transporte, a colheita e o transporte da cana. Então, nós estamos falando de caminhões, transbordos, tratores, colheitadeiras, né? E veja a importância de monitorar esses equipamentos. Determinar, por exemplo, quantos e quais dias ele foi utilizado no campo. Antes desse processo, se preenchia uma nota de palha com código de barra, sujeito a falhas, né? Porque era uma operação manual. Tá? Contabilizar em detalhes as horas trabalhadas. Então, é o que vocês estão vendo aqui, um widget, né, simples aqui de monitorar a hora por máquina. É um exemplo de coleta da informação. Identificar no campo um ativo por tipo de máquina, qual operador está trabalhando nessa máquina, e ainda controlar setores, as áreas do plantio onde cada um pode ou não pode operar. E aí, por exemplo, com uma solução simples de software, você consegue fazer o que a gente chama de cercas virtuais. E também, né, de forma muito simples, você ser notificado se um ativo está lá no plano de colheita, operar no setor A, no setor B, e aí você percebe que esse ativo foi para outro, por um engano, por um desvio de plano, qualquer coisa. Então, o software está lá, coletando dado, tratando a informação e te entregando decisão, né? Te entregando o que você pode entender como ajuste, correções, melhorias, mitigações de problemas, né? Dispositivos como esse, o nosso, né, o Winch 810, ele pode trazer informações para o produtor, principalmente o pequeno produtor, pois é como nós dissemos lá no começo, né? Pouco investimento. Um pouco investimento, o pequeno produtor ele pode ter o monitoramento do seu ativo em campo de forma muito fácil, de forma muito prática, né? É uma visão geral, tá? De alguns cases que utilizam a tecnologia no campo, melhoram processos, reduzem custos e maximizam aí a produtividade, como é bem fundamental hoje. Legal, Nunes, obrigado pelo exemplo, pelas aplicações. E acho que agora o pessoal está até um pouco curioso em saber o que eles teriam de equipamento, o que eles teriam de gateways para poder utilizar, se eles são fáceis de instalação, se são grandes, se são pequenos, se eles dependem de muita infraestrutura. E eu não sei se o Emerson podia ajudar a gente com isso, Emerson. Sim, Márcio. Bom, né, toda essa beleza. Vamos tirar o compartilhamento da tela ali para ficar melhor a visualização do Emerson. Acho que fica maior aqui, né? Bem lembrado. Obrigado aí. Então, toda a beleza disso daí, né, Márcio, a gente consegue, né, aí pode vir a dúvida, né, será que é um equipamento grande, pequeno? Mas nós estamos, por exemplo, aqui, né, eu estou aqui na minha mão, é um Gateway LoRa, né, IP67, que pode ficar aí no tempo, né, então nós estamos falando aí de mais ou menos um tamanho de um access point do Wi-Fi praticamente, né, em que você consegue rapidamente colocar isso daí na sua internet, e colocando aí com uma antena de ganho, né, você ter aquela cobertura lá de 10, 15 quilômetros que a gente havia comentado, né. E na ponta, né,
Obviamente que o Newton e o Marcelo Nunes falaram aí de vários sensores, né? Mas vamos supor que o nosso cliente, aí, o nosso potencial cliente, ele tem ali um sensor já de mercado, né? Um sensor 4A20 ou 0A10, né? 4A20 miliamperes ou 0A10 volts, né? Então nós temos caixinhas também, né? Em que você tem aqui as analógicas e as digitais, né? Então uma automação, né, para você fazer aí uma caixa d'água, né, acionar uma bomba, desligar uma bomba, tudo isso você pode, né, tá já integrando aí numa rede LoRa, né, muito rapidamente. E o bonito da coisa, né, a gente pode dizer é justamente isso, né? Você tem aí três grandes gargalos, né, para o pessoal do campo, né? A falta da conexão, né, que a gente vê aí no LoRa e mais atrelado aí a um ponto, né, de internet satelital, você tem isso daí mitigado. O valor de investimento, a gente colocando aí algo da ordem de R$ 15.000, né, uma infraestrutura para você ter aí uma conectividade LoRaWAN, né, e também o internet das coisas, aquilo que com bastante propriedade o Newton e o Marcelo Nunes colocaram, é de você não ter uma necessidade de mão de obra qualificada, né? Então, é engraçado que eu vendo aí vários webinários que tiveram aí sobre o agronegócio, né? Quando você tem ali o tabelamento, quando você tem ali meticulosamente sensores e coisas acontecendo automaticamente, um grande produtor, por exemplo, ele teve ali uma enorme surpresa de descobrir que o funcionário dele, que era analfabeto, era a pessoa que tinha maior produtividade. Então você sai muito daquilo do olhômetro, do achômetro, do tipo, eu acho que para você realmente ter ali o dado, né? E o dado não simplesmente um dado que aparece, mas você ter ali o trabalho desse dado, né? Você ali minerar esse dado e aí com isso você conseguir ter tomadas de decisão com mais propriedade, com mais capacidade ali de você ter uma informação mais embasada, né? Não no achômetro. Você tem aí, obviamente, né, produtores e tal, que você tem ali aquele funcionário mais antigo, que tem uma visão mais especialista, né, para ver se um animal está doente ou não, se está em época de prenha ou não, uma praga ou não. Então, se você tem aí sensores espalhados na sua fazenda, né, no seu cultivo, então isso vai te trazer já uma informação mais precisa. De repente, você pode ter uma bela surpresa, né, em que você, com isso, consiga ter aí um consumo menor, né, de defensivo agrícola, de adubação, de irrigação. Então, com isso, você consegue ter aí um melhor manejo, né, e conseguir aí trazer economia, né, para o seu negócio, né? Só um ganchinho aqui na colocação do Emerson. Ele mostrou o gateway. E esse aqui é o tamanho de uma antena que teria um alcance excepcional. Essa é uma antena de 6 dBi. Olha o tamanho dela. É muito pequeno. Associado a um gateway desse que ele mostrou para a gente, você consegue aí distâncias enormes, né? Uma coisa bacana a ser elucidado também é o tamanho dos dispositivos, né, pessoal? Eu vou mostrar agora que a gente está um pouquinho em tela cheia, não sei como é que está a minha exibição aí, se eu estou no Zoom ou não, mas para mostrar aquele sensorzinho. O dispositivo é esta caixinha aqui, ó, muito pequena. Esse é o sensor que vai colocado no solo. Este aqui é um sensor que mede luminosidade. Vejam que a caixinha é toda a mesma, tá? Essa é a mesma caixinha que o Nunes mostrou do rastreador. Então, é a mesma caixa aqui. Esse é um sensor de temperatura e umidade, ele tem um furinho aqui no meio. No caso do rastreador, essa caixinha ela é fechada, tá vendo? Então, nós temos uma caixinha única com uma série de sensores que você pode colocar. Por exemplo, essa aqui é a plaquinha que vai aqui dentro da nossa caixinha, que tem o GPS.
que permite fazer aquele rastreamento que o Nunes comentou. Aqui nós temos um módulo de comunicação e essa é a anteninha que gera essa informação aí na ordem de quilômetros. Uma aplicação muito bacana e eu acho curiosa, vou até mostrar para vocês, é essa aqui, ó. Não sei se está dando para vocês ver o que é isso, mas isso é uma ratoeira, tá? Ou seja, é uma ratoeira que envia uma informação. Nós temos aqui uma pequena chave que fecha quando eu armo essa ratoeira, ela é fechada. Olha lá, eu vou mostrar ela fechando para vocês, ó. Fechou. Aí, aqui tem uma outra chavinha que quando a ratoeira é desarmada e ela pega o animal, ela fecha essa chavinha e essa informação é enviada para o sistema. O que isso ajuda? Isso aqui, em silos de armazenamento de grãos, isso é um elemento muito importante, porque existem muitos roedores que, via de regra, acabam se aproximando de um silo de grãos. É natural, ali tem alimento para ele. E é normal que os silos eles têm alguns andares, né? Eles são compostos de andares, e nesses andares existem ratoeiras espalhadas por todos esses espaços. E são, às vezes, dezenas de ratoeiras espalhadas num silo desse. E você capturar um animal e não recolhê-lo, a decomposição dele pode ser mais prejudicial do que se você efetivamente for lá ou não pegar o bicho. É melhor não pegar do que pegar e deixar ele se decompor, entendeu? Então, avisar exatamente no momento em que houve a captura do animal, você gerar uma informação naquele mesmo instante, dizendo assim, olha, a ratoeira que está no segundo andar, na escada número 3, pegou um animal agora, vai lá capturar. Então, isso otimiza primeiro o trabalho do funcionário que fica fazendo essa verificação o tempo todo, né? Porque você tem que ter alguém que fique monitorando isso o tempo todo, ele vai ter que sair, sei lá, algumas vezes por dia para fazer essa verificação, e ele vai ter que subir lá 7, 8, 9 andares e passeando, olhando cada uma delas. Então, você utiliza o trabalho desse seu funcionário para fazer um outro tipo de serviço, talvez até mais rentável do que esse, e tem a informação gerada naquele momento. Você pode, com esse arcabouço de informações, ou seja, quantos foram capturados por dia, quantos foram capturados no último mês, de repente você coloca ali um determinado tipo de preventivo contra aquele tipo de praga, e você consegue medir se esse preventivo está tendo efeito ou não, né? Se você tem uma queda no número de animais capturados depois que você começou a usar aquele tipo de preventivo, ou seja, a imaginação é o limite. Ou seja, tudo isso por conta das tecnologias viáveis hoje, né, Emerson? Aproveitando o gancho aí, né, Newton, a gente tem lá na figura aí de um produtor médio, né, um produtor pequeno, aquela famosa menção, né, de que o boi só engorda com o olhar do dono, né? Isso. Mas o dono não consegue estar ali 24 horas, né? Normalmente ele está ali numa cidade próxima, né, onde ele vai ter ali mais conforto, tal, a sua família vai ter uma escola melhor e tudo. E ele tem que ter aquele deslocamento diário ali, né? Mas o que ele faz, né? Se rompeu alguma coisa na madrugada lá, começa a vazar água, começa a ter algum desperdício, né? Então, obviamente, ele tendo isso monitorado 24 horas por dia, traz para ele uma confiabilidade, né? Um conforto, né? Ele não ter que ter ali toda hora gastando gasolina, gastando óleo diesel, fazendo esse deslocamento, às vezes, numa estradazinha sem vergonha, né? E ele ter ali, obviamente, tudo isso, né, no PC dele, no smartphone dele, né, ali na residência dele, uma cidade. Né? Eu tive uma experiência pessoal sobre esse aspecto que você está comentando, né? Eu morei no interior do Paraná durante muitos anos e eu tinha um dos nossos amigos ali, da nossa turminha, que o pai dele tinha uma fazenda. E a fazenda dele era mais ou menos uns 30 quilômetros de distância da cidade.
e ele ia no mínimo 3 vezes por semana na fazenda para ver como é que estavam as coisas, se estava tudo bem, se não estava. E o que ele gastava de combustível, ida e vinda, a cada 3 dias, às vezes até mais, numa situação dessa que você acabou de falar, né? Ele, de repente não precisa ir até lá para ter as informações na mão, só vai quando efetivamente é necessário, ele vai começar a economizar até o combustível que ele gastava desnecessariamente. Então, tudo isso gera redução de custos, gera otimização dos sistemas e recursos, né? Bom, legal. Obrigado, Newton, Emerson, Nunes. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar. A gente tinha uma sessão de perguntas, mas o nosso tempo já deu uma estourada. As perguntas que foram feitas, eu recebi várias perguntas aqui. Nós iremos responder a todos, tá? Nós vamos pegar todos os dados de registro de convite e responder todas as perguntas a todas as pessoas que são pertinentes a todo mundo, tá? E gostaria de agradecer ao Newton Valente da Vagon pela participação com a gente como convidado, o Marcelo Nunes, da nossa engenharia da Albacor, o Emerson Ferreira, nosso consultor também da Albacor, e gostaria de agradecer especialmente a todos os convidados que participaram com a gente desse bate-papo, para desmistificar um pouco a questão do IoT para o agronegócio, tá? Principalmente para os pequenos e médios, e agradecer bastante pelo tempo de vocês, que é um tempo bem precioso, e pela presença. E contamos com vocês em futuros eventos também. Estamos à disposição, tá? Quem quiser conversar com a gente, vocês vão receber uma mensagem pós o evento, e qualquer dúvida, qualquer necessidade, tanto a gente da Albacor como o Newton da Vagon está à disposição para todo mundo. Obrigado e tenham uma boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos.